Serão todos muito bem-vindos. Como vocês estão? Eu espero que bem. Nós vamos falar sobre um assunto que as pessoas estão perguntando muito e é sobre dinheiro que muita gente está esperando. Se você também está procurando notícias sobre esse assunto, você está no lugar certo. Não esqueça, se você tiver qualquer dúvida, aproveite a oportunidade e já deixe os seus comentários. Esse canal com mais de 1 milhão de inscritos e inscritas é um dos maiores dessa categoria, então você pode utilizar ele como um meio de comunicação entre você e nossos representantes. Então tudo que você escreve nas redes sociais, qualquer comentário que você faz aqui, esse canal é de grande relevância e você pode, além de receber uma ajuda, estar ajudando outras pessoas, contando a sua história, deixando aquilo que você necessita, deixando as suas dúvidas. Então vamos participar ao máximo, vamos falar sobre um assunto que está dando o que falar, trazendo esperança para muita gente. Existe uma forte possibilidade do atual governo, numa jogada nas últimas horas antes das eleições, colocar em votação de emergência para aprovar o 14º salário dos aposentados e pensionistas. Entenda isso. Eu estou falando com vocês aqui, eu venho acompanhando tudo com muita atenção e pelo que eu estou escutando, que está circulando pela própria política, pelos contatos que nós temos, existem fortes indícios nos bastidores de ser algo de última hora. Como, por exemplo, nós vimos aí que saiu a votação tão esperada da jornada de trabalho 5x2, acabando com a 6x1. Nós vimos que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado Federal, uma grande vitória que está quase chegando para a população brasileira. É uma cartada do governo para tentar recuperar a credibilidade e garantir votos. Então, vamos entender. Depois das medidas como o Desenrola Brasil, todo mundo ficou sabendo através das informações aqui do canal, passando todas as informações para vocês. O Desenrola Brasil tinha uma grande pegadinha no meio, né, que era que pagar vocês, fazer os contratos, quem assinar novos contratos, quem tem acompanhado aqui o canal, sabe do que eu estou falando, iria ser gerada uma condição para praticamente descontar esse dinheiro de vocês como se fosse um débito automático, e vocês ficariam somente, né, com um pequeno valor na conta. Quando eu alertei todo mundo abriu os olhos e entendeu que outros canais da internet tocavam nesse assunto, mas a televisão, o rádio, né, a mídia em geral não falou. Eu fui um dos primeiros aqui que toquei nesse assunto, alertei vocês, assim como o canal do Drone Diário falou sobre o roubo do INSS, isso muito antes de todos, lá em 2016, 2017 e 2018, quando ninguém falava sobre isso, eu já estava aqui trazendo a informação para vocês. Então o que aconteceu? Teve uma grande, na realidade uma grande descredibilidade a respeito do Desenrola, que não está sendo aí esse sucesso todo que o governo achou que ia ser, porque muita gente abriu o olho e sabia que poderia cair em armadilhas e além de, às vezes, acabar com uma dívida, contrair outra, ou seja, fazer alguns acordos que não seriam muito bem-vindos. Então eu sempre estou aqui avisando as pessoas que estão conseguindo entender essa situação. Nós nos comunicamos através dos comentários, eu tento deixar também um telefone de contato aqui para vocês. E se for o caso, aproveite essa oportunidade mais uma vez. Como eu disse, o canal Drone Diário, vídeos informativos, é um grande canal com mais de 1 milhão de seguidores e seguidoras. É um canal de relevância, é um canal de comunicação entre você e nossos representantes. Então aproveita essa oportunidade, conta a sua história, deixa aqui a sua dúvida. Uma outra coisa também que nós temos que falar, que confundiu muito a cabeça das pessoas, né, foi a isenção do imposto de renda até R$5 mil, que foi outra coisa que o governo fez de emergência nesse ano, como uma das situações eleitoreiras para dar uma sobrevida no governo que não estava tão bem assim, né? Tem alguns problemas, todos os governos têm, mas eu estou falando aqui, né, do que realmente acontece. O que as pessoas não estão vendo também é uma das emergências dentro do INSS, aonde nós estamos tendo uma mudança na forma do INSS trabalhar.
e ninguém está comentando sobre isso. O canal Drone Diário já trouxe aqui com exclusividade algumas situações que as pessoas têm que tomar muito cuidado a partir de agora, principalmente com o programa de gerenciamento de benefícios que paga bônus para médicos e funcionários do INSS, sendo até o final desse ano, podendo ser prorrogado até 2027. O detalhe é que eles têm 3 meses, na verdade 90 dias a partir do meio do ano, para diminuir o número de pessoas que estão na fila. Passado esse tempo, esse trabalho todo vai servir para fazer uma grande operação de revisão obrigatória de benefícios, o tão temido pente fino. Então nós temos aí que uma das primeiras grandes jogadas desse governo foi a respeito dos descontos também das associações de consignados, lá no início do ano, agora em janeiro desse ano, onde o presidente da República assinou realmente a fazer a suspensão dos consignados para os descontos e associações. Isso é excelente. Estão fazendo a devolução dos valores. Como eu disse a vocês, o canal Drone Diário foi um dos primeiros a fazer essa denúncia. E agora está tendo um rumor em meio a todas essas situações, devolução de dinheiro roubado dos aposentados, diminuição da fila do INSS, desenrola para que as pessoas pagarem as dívidas. Acabou que nós tivemos a antecipação do 13º salário para os 6 primeiros meses do ano, o primeiro semestre. Então vocês viram aí, pago em abril e maio, e agora a segunda parcela, junho e julho, está sendo pago, e diante disso, mais uma vez, as pessoas vão ficar sem um dinheiro lá no final do ano. E agora está tendo o rumor do 14º salário surgindo, agora na última instância, porque o povo não gostou de algumas medidas do governo que não foram tão populares, como no caso do desenrola. Então presta muita atenção no que eu vou falar aqui. Se vocês lembram, que dos assuntos que nós falamos aqui recentemente no canal, o presidente da República falou sobre a isenção do imposto de renda, saiu matéria nos jornais, vocês lembram disso? Fiz um vídeo aqui no canal Drone Diário, vídeos informativos, eu até coloquei esse vídeo, onde o presidente se pronunciou oficialmente lá em Brasília, dizendo que quem ganhava até R$5.000 estaria recebendo algo equivalente a um 14º salário. Vocês lembram dessa situação? Eu tenho um vídeo aqui, lembra desse conteúdo aqui do canal? Se não lembra, dá uma buscada aqui, vocês vão ver essa situação. Então essas pessoas acabam levando essa situação em que o presidente da República tocou no assunto. Se você não assistiu, para a gente poder entender melhor, eu vou explicar para vocês hoje. É muito sério, assista o vídeo, procura aqui no canal, o vídeo que fala sobre 14º salário. Vocês vão achar o 14º, o presidente da República falou sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que estaria com ganhos que estaria sendo equivalente a um suposto 14º salário. E saiu nas manchetes de jornal, saiu em todos os cantos. Só que essa declaração, ela não foi muito bem aceita. Hoje não tem mais ninguém que acredita nesse tipo de situação. Todo mundo presta atenção, todo mundo aí se ligou que a maioria das coisas que estão acontecendo agora, tanto o desenrola quanto a isenção do imposto até R$5.000, são planos praticamente uma jogada para tentar dar uma sobrevida, para ver se ele realmente mantém o sistema. Então eu não estou falando que está certo ou que está errado, que é um jogo que eles estão fazendo. Nós estamos vendo a tentativa de diminuir a fila do INSS, sendo que nós tivemos aí 3 anos de governo e isso não foi feito, então fica tudo para a última hora. Só que essa declaração não foi muito bem interpretada por todos, inclusive eu falei aqui para vocês, não é justo tocar num assunto, falar no nome de 14º salário, e no final das contas todo mundo estava pensando que ia ser liberado, e o pessoal reclamou, o pessoal falou, poxa, mas é muito mais fácil ele falar que deu a isenção de 5.000, que isso do que uma sobrevida para um assunto muito importante, que é a respeito do 14º salário, e que infelizmente as pessoas acabam acreditando
e ficam vulneráveis a empréstimos consignados, chamados de 14º, ficam vulneráveis a golpes. Então, você tem que entender que é 14º, né, que é sendo depositado, isso está sendo feito, se não foi, tem que ficar muito bem claro. Se você viu esse vídeo aqui no canal, você sabe que foi uma fala do presidente, que foi uma fala que não foi muito feliz e que foi transmitida no jornalismo e vocês interpretaram de uma maneira errada. Muita gente se indignou, não entendeu o que estava acontecendo, eles quiseram minimizar a situação, ele estava querendo dar vamos dizer assim, um certo desembaraço na situação, falando que iria sobrar para formar um 14º salário com a isenção do imposto de renda até R$5.000. Como se pudesse, né, realmente trazer essa informação para as pessoas. Na prática, o aposentado pensionista, eles sentiram que não foram bem interpretados e isso gerou uma certa frustração nas pessoas, essa fala do presidente da República. Então essa repercussão negativa acabou aumentando ainda mais a pressão sobre um 14º salário que seja realmente votado e aprovado em caráter de emergência. Então, eu estou aqui falando para vocês, existe uma grande possibilidade agora, se ainda esse ano, principalmente por conta das eleições, deles tentarem viabilizar isso agora para fazer uma pré-campanha e jogar isso para as eleições, assim como eles fizeram com o fim da jornada 6x1, por exemplo, com o programa Desenrola para quitar as dívidas, né, com a isenção do imposto de renda de R$5.000. Então vamos entender. Muitos estão vendo isso como uma forma do governo realmente mostrar que está ouvindo quem mais precisa e dar um alívio concreto para as pessoas mais necessitadas no final do ano. Mas olha só, não é uma promessa, tá? Eu não estou falando nada aqui. Não sou eu que estou prometendo nada, eu estou falando que eu estou ouvindo rumores dentro da própria política, então eu estou repassando essa situação para vocês. Se for uma coisa realmente totalmente oficial, com certeza o canal Drone Diário vai trazer com exclusividade, como eu já trouxe vários outros assuntos aqui, como eu disse para vocês, né, muito antes, né, de 2018, 2019, são assuntos que hoje tiveram ali uma relevância. Para ter uma ideia, né, algo que foi aprovado, que primeiro foi negado pelo presidente Lula, depois foi aprovado pelo Congresso no final de 2024, que era a isenção para quem faz o pente fino, a revisão obrigatória para pessoas inválidas com alguns tipos de doença, teve-se uma vitória, né? Beneficiários do BPC-Loas com doenças graves também ficaram isentos, né, do pente fino do INSS, que é um projeto de lei de 2017 que eu vim acompanhando desde aquela época e eu trouxe para vocês aqui com exclusividade. Pessoas que não passam no pente fino, se vocês quiserem que eu fale sobre essa lista de doenças, quem são esses grupos que ficam isentos, foi aprovado. Então presta muita atenção. Está sendo estudado essa possibilidade de trazer essa votação ainda esse ano, porque tem muita gente, né, depois de 2025, passou raspando, bateu na trave, mas ficou só ali engavetado. Isso vem de muitos anos atrás. É uma promessa antiga, muito antes, além da pandemia, tá? Bem antes disso, acontece que durante a pandemia isso acabou vindo como uma necessidade lá em 2020, né, com o adiantamento do 13º, depois entrou 2021, foi a época, né, do governo anterior, depois nós tivemos aí 2022, teve aquele negócio de pandemia, enfim. A questão é, se você teve algum problema de doença que se agravou e infelizmente, né, o INSS negou a situação para você, ou você está na fila há muito tempo, não está conseguindo, ou passou já por uma revisão dessas, nós temos prazos, e esses prazos acabam rapidamente. Não deixe esse tempo passar, corre atrás. Então agora a gente, em uma hora que a gente está tentando, né, vendo as pessoas recebendo o adiantamento do 13º, o que é bom, né, para o governo, eu quero trazer uma situação para vocês que pode vir a acontecer em relação ao 14º,
mas seria uma medida eleitoreira. Então imagina só, um salário extra a mais caindo para vocês no final do ano, para milhões de brasileiros e brasileiras de emergência, vocês que contribuíram a vida inteira, isso realmente seria um respiro enorme para as pessoas pagarem as suas contas justo no fim do ano, quando nós temos aí as festividades do Natal, o início do novo ano, com os impostos, enfim. O governo sabe que o aposentado, o pensionista, representa uma força enorme nas eleições. E por quê? Porque a família de vocês, muitas das vezes, os mais velhos, são os que praticamente decidem, né, os que os mais novos vão fazer. E tem gente aqui que tem neto, tem filho, tem genro, tem nora. Às vezes as pessoas se reúnem numa família porque todo mundo quer um bem em comum, a própria família. Então todo mundo, né, sabe se o governo realmente vai conduzir melhor os trabalhos, qual é o governo que vai fazer alguma coisa, né, para vocês, ou vai tentar melhorar a situação de cada um de vocês. Eles têm que mostrar algum serviço agora, daqui para o final do ano, senão vai acabar esgotando todas as possibilidades. E aprovar essa medida agora de emergência, um 14º salário, seria uma forma de reconquistar a confiança dessas famílias. Então eu acredito que essa medida seja colocada em prática, existe essa possibilidade, pode dar sim uma sobrevida muito importante para o atual governo. É uma jogada estratégica, mas que, acima de tudo, traz uma justiça social, até porque o projeto já existe e há uma esperança a mais de mais de uma década aí praticamente em cima disso, a gente sair dessa enrolação que nós temos, onde as pessoas se utilizam dessas coisas para aplicar golpes, para cobrar dinheiro mais caro, né, falando, ó, tem 14º, na realidade você vai ver, você dá o seu 13º para fazer um adiantamento. Então, eu sei que ainda está em estudo, nada está garantido. Eu vou estar aqui falando com vocês sempre, e se surgir esse rumor, eu tenho a obrigação de trazer aqui para vocês o assunto, porque eu estou recebendo esse assunto que começou a circular nas redes sociais. Eles estão criando alguns tipos de cenários para ver se consegue dar uma sobrevida para o governo, né, medidas eleitoreiras, mas não tem nada definido ainda. Está muito polarizado essa questão aí de política. É um grande momento para eles ganharem a confiança do povo, e a pressão das entidades aumentou muito. Nós temos, portanto, aí um momento político favorecido sim para medidas fortes, como uma medida emergencial, que seria o 14º salário. Então, gente, vamos prestar muita atenção no que está acontecendo nesse momento. Está sendo desenhado aí com alguma coisa boa para as pessoas. Vamos torcer, né, para que nós temos uma forma melhor do que foi, por exemplo, esse desenrola, que parece que não deu muito certo. Agora vamos pensar em cima da isenção do imposto de renda, que também tem algumas coisas aqui desenhadas, que foram boas sim, e outras não tão boas, e vamos pensar como eles poderiam liberar esse 14º salário, esse dinheiro que vai ter que sair, da onde vai sair esse dinheiro, se tem um remanejamento para vocês. Vocês viram que já houve um bloqueio de verbas, né, para conseguir diminuir a fila do INSS. Eles vão gastar muito dinheiro a partir de agora, e se isso realmente acontecer, eu estou torcendo aqui por vocês, vai ser uma das melhores notícias que eu poderia trazer. Vocês estão achando que realmente isso tudo pode acontecer? Né? Será que realmente o 14º salário vai acontecer de verdade? Vai sair de verdade? Como você recebe essa situação? Você acredita que pode haver? Né? Como você recebeu aquela fala do presidente que falou da isenção do imposto de renda, que fosse como um 14º salário? Se o 14º salário for aprovado em caráter de emergência ainda esse ano, antes das eleições, vai ajudar você ou a sua família? Vai melhorar a sua situação? Comenta aqui, deixa aqui a sua opinião, escreve e vamos compartilhar ao máximo. Quem sabe isso chega até nossos representantes, pode chegar aquelas pessoas que realmente podem ouvir a nossa voz. Então, mais uma vez eu quero agradecer o carinho de todos, de todas que acompanham os vídeos, o compromisso do canal Drone Diário, mantendo através de fontes oficiais, trazendo para vocês em primeira mão, com exclusividade, tudo o que está acontecendo. Se realmente
essa proposta vier, com certeza eu vou trazer para vocês em primeira mão. Deixa aqui seu comentário, lembrando, tá? Está sendo paga agora a segunda parcela do 13º salário, vai chegar ao final do ano e infelizmente mais um ano sem recurso. Apenas um grupo vai receber aí. As pessoas que conseguiram os benefícios do INSS após o meio do ano, aquelas recebem o 13º proporcional aos meses que receberam o benefício a partir do mês de novembro, tá? Somente esse grupo, pessoas que conseguirem aposentar daqui para o final do ano, recebem parcela única do 13º no mês de novembro. Ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão? Aproveita essa oportunidade. Eu quero agradecer aqui ao carinho de todos e todas que já são inscritos e inscritas. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita nesse canal, já faz o seguinte, se inscreve agora para que nós possamos continuar aqui investigando todos esses rumores, principalmente as questões que podem ajudar as pessoas nessa pré-eleição, tudo aquilo que vier de bom, e nós estamos trazendo aqui, né, na esperança de sair essa questão do fim da escala 6x1, quando for votada também vou trazer para vocês com exclusividade em primeira mão, entre outros assuntos. Uma situação que está acontecendo agora nesse momento é o corte de verbas para segurar dinheiro. E aqui uma situação complicada, né, porque eles têm que pagar essas pessoas que estão na fila do INSS de qualquer maneira. A grande notícia é que para aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, não falta dinheiro, porque são verbas obrigatórias e esse dinheiro nunca pode faltar. Deixe seu comentário, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Então, 14º salário do INSS, uma grande expectativa, pode ser algo para tentar ajudar, né, o governo a voltar, né, a conseguir aí uma popularidade. O que vocês acham desse assunto?